Salmo de número 7. Um salmo para tratar a dor das perseguições. Salmo de Davi em resposta a Cuxi. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Ele faz uma pausa. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra sua violência. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. O Salmo 7 tem um contexto. O contexto é a perseguição. Davi está diante de um perseguidor específico, Cuxi, que está questionando a sua integridade. E Davi está com medo. O contexto emocional é o medo. E esse sentimento ruim, medo, tal qual tantos outros sentimentos desconfortáveis que nos causam tanto sofrimento, eles são muito ruins de sentir. Talvez você esteja sentindo medo, angústia, tristeza, raiva, mas sabe o que eu entendi? Que os piores sentimentos para a gente sentir costumam ser os melhores para nos mudar. Costumam ser os melhores para nos ajudar. Quando a gente acha que uma emoção está nos fazendo sofrer, numa grande parte das vezes, essas emoções que nos fazem sofrer são as que mais nos fazem mudar. Portanto, não despreze os clamores da sua alma, não despreze suas emoções mais desagradáveis e desconfortáveis. Esse medo leva Davi há duas atitudes importantes e a perseguição vai gerar em nós essas duas respostas quando ela está sendo dirigida pelo Senhor Jesus. Se a perseguição nos move a seguir o caminho de Jesus. Então, você vai perceber que ao longo deste salmo, Davi vai ensinar para a gente como a gente lida com as perseguições. E eu quero falar com você que tem sofrido perseguições, você que tem padecido de situações de perseguições, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Como a gente lida diante das perseguições quando o medo bate à nossa porta? E a primeira coisa que a gente pode fazer diante da perseguição é olhar para a história da igreja e ver que a perseguição é um método de expansão divina. Quando Deus quer nos colocar em um novo lugar, Ele cria
uma zona de expulsão. É assim dentro do nosso útero. E desde lá até cá. E em toda a história da humanidade, quando a gente precisa mudar de ambiente, aquele ambiente começa a ficar desconfortável. Quando a gente precisa avançar e expandir a nossa ação, a nossa atuação, é muito possível que uma perseguição venha, um desconforto, uma rejeição, venha nos empurrar, criar uma zona de expulsão. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra quando o Senhor disse aos discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos tinham essa palavra de Jesus e eles foram revestidos de poder, mas quando eles foram revestidos de poder, eles foram também inseridos em um contexto de comunhão do Espírito Santo e eles ficaram em Jerusalém. E mesmo depois de serem revestidos de poder, eles continuaram em Jerusalém, até que uma perseguição que vem depois da morte de Estevão, e a gente conhece a história lá no livro de Atos, espalha o povo de Deus em direção ao propósito. Por que eu estou te dizendo isso? Eu quero falar com você que está sendo perseguido, você que está em um contexto de desconforto, de ameaça, e que você se sente sendo expulsado de algum lugar, ou expulso de algum lugar. Deixa eu te dizer, Deus usa a perseguição para nos fazer avançar. A perseguição pode nos fazer correr, como os discípulos, que diante da perseguição agora foram espalhados por toda a Ásia, por todo o mundo daquela época, porque Deus usa a perseguição como um método de expansão. Não é Deus quem persegue, mas toda perseguição pode ser um método de expansão divino para que ela nos faça correr, mas correndo a gente avança. A gente expande. Eu quero falar com você que está sendo perseguido, você que está sendo perseguida, você que se sente assim. Deixa eu trazer uma perspectiva de que nós não precisamos mais ter medo da perseguição, porque, como diz a canção, a perseguição não parou a igreja. E não é que a perseguição não nos faz parar, a perseguição nos faz expandir. A perseguição é um método de expansão divino. Se você está sendo perseguido, considere a possibilidade de que o Senhor está querendo te expandir, de que o Senhor está querendo expandir a sua mente, de que o Senhor está querendo expandir a sua atuação, de que o Senhor está te fazendo avançar. Considere a possibilidade de que a perseguição pode ser um método de avanço e o Senhor pode estar aumentando a sua atuação. Davi está sendo perseguido, mas a perseguição pode sim fazer a gente expandir e avançar. Mas tem uma segunda coisa que ele faz diante da perseguição e que é tão importante quanto avançar. É avaliar. Então anota aí essas duas palavras. Diante da perseguição, avance, mas avalie. Avalie a integridade da sua fé, porque a perseguição também pode ser não apenas um método de expansão divino, mas a perseguição pode muito bem ser um indício de falta de integridade. E toda vez que a gente é perseguido, a gente tem a oportunidade de testar a integridade da nossa fé. Davi faz isso muito bem quando ele diz: se eu fiz algum mal a um amigo, ou se eu poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até alcançar. Gente, diante da perseguição, cheque, avalie, verifique a integridade da sua fé. Sabe que diante da perseguição não existe cristão fake. Diante da perseguição, e quando a gente fala da igreja perseguida, a gente vai ver que quem é, porque a perseguição testa a integridade. Sabe, diante da perseguição, alguns de nós vamos desfalecer e desistir e não vamos perseverar. Mas a perseguição é um método de avaliação da integridade da nossa fé.
Sabe, você não vai sucumbir diante da perseguição, sabe por quê? Porque a sua fé é íntegra, porque a sua fé é de verdade. Essa é uma característica da fé íntegra. Ela não sucumbe diante da perseguição. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Você que pensou em desistir, você que pensou em parar, você que considerou deixar porque tem sofrido retaliações, perseguições, deixa eu dizer uma coisa para você. A perseguição vai te fazer avançar. E a perseguição também vai te fazer avaliar, e não apenas avaliar, mas potencializar a integridade da sua fé. Conhecer a integridade da sua fé. Fazer com que você saiba do que você é capaz por Jesus. Você já sabe do que Ele é capaz por você. Mas a perseguição faz você saber do que você é capaz por Jesus. E ela te dá maturidade, integridade de fé. Então, diante dessas injustiças dos que nos perseguem, nós temos essas duas respostas, avançar e avaliar. Eu quero falar com você que está sendo perseguido, eu quero te encorajar a usar esses dois verbos. Avance. A perseguição pode ser um método de expansão, você não vai parar. Mas tem uma segunda coisa, você vai aumentar a integridade da sua fé. Não é só avançar para fora, é avançar para dentro também. É avaliar a integridade da sua fé. Se você está sendo perseguido, você tem uma boa oportunidade de provar que a sua fé é verdadeira. Mas a segunda parte do Salmo, agora ele faz uma pausa no verso 5, depois do verso 5, e a partir do verso 6 ele diz: levanta-te, Senhor, na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários. E ele começa a clamar a justiça de Deus, ordena a justiça. O que Davi está dizendo é: eu estou sofrendo uma injustiça, mas tu és um Deus justo. E eu quero dizer isso para você. Toda injustiça é uma procura pelo justo. Toda injustiça que acontece na terra é um clamor pela justiça de Deus. Quando nós olhamos para o mundo e vemos as injustiças, nós estamos dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós estamos clamando, nós precisamos do Teu reino, nós precisamos da Tua justiça. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Ele está apelando à justiça de Deus. Ele está clamando pela justiça de Deus. E sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu não vou fazer justiça porque eu não sou justo. Ele diz: eu não vou cavar uma cova, eu não vou me vingar, eu não vou tentar fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ordena a justiça, Senhor. E diante da justiça de Deus, nós somos libertos dos dois grandes perigos da injustiça. Primeiro, nós nos vingarmos. Segundo, nós nos vitimizarmos. Eu quero falar com você que foi injustiçado, você que foi perseguido, você que sofreu pela injustiça e que foi tentado a cair em uma dessas duas armadilhas, a armadilha de se vingar. E talvez você se tornou alguém que faz, por medo de ser injustiçado, aquilo que fizeram com você. Talvez até inconscientemente você rebate, você repete aquilo que foi feito, você se vinga, você cava covas. Por causa de injustiças, você comete injustiças. Você repete um ciclo, ainda que de forma indesejada, conscientemente. Mas tem um segundo jeito, uma segunda armadilha quando nós somos injustiçados. Não é a vingança, é o vitimismo. É nós encarnarmos
essa mentalidade de vítima. Eu fui injustiçado. Por isso, agora eu estou em uma posição de inferioridade, por isso as coisas não vão dar certo para mim, por isso não adianta nem eu tentar, porque eu fui prejudicado, eu fui colocado em uma posição ruim e agora não tem mais o que eu possa fazer e eu terceirizo responsabilidades, eu coloco a culpa em alguém, eu procuro culpados e esse caminho não é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho não é nem a vingança nem o vitimismo. O caminho do Evangelho é a justiça de Deus. Há um Deus que é justo e é a resposta do clamor, das injustiças e das perseguições. Você foi perseguido, não se vingue. Você foi perseguido, não se vitimize. Saia dessas duas cadeias e é isso que o Espírito comunica ao meu coração. Ele está fechando duas feridas hoje. O Senhor está fechando a ferida do vitimismo. O Senhor está fechando a ferida da vingança. Cadeias estão sendo quebradas agora e você está sendo colocada e colocado em um lugar de justiça. Não vai ficar assim. Talvez você se vingue pensando assim, não pode ficar assim. Deixa eu te dizer, não vai ficar assim. Talvez você se vitimize porque você diga, eu não consigo deixar de ficar assim porque uma injustiça foi feita. Mas deixa eu te dizer, o Senhor ordena a justiça. Ele é um Deus justo que sonda as mentes e os corações. Ele vai fazer justiça. Há um reino de justiça e há um rei que é justo. E hoje o Senhor quer libertar. Hoje nós vamos sair desse lugar de vítimas, de perseguidos ou de vingativos pelas perseguições que sofremos. Fizeram mal, te perseguiram, é verdade. Machucaram você, assim como você talvez tenha machucado algumas pessoas, talvez você tenha sido o perseguidor de alguém, talvez você tenha sido aquela que machucou alguém, aquele que machucou alguém, mas deixa eu dizer uma coisa para você, há um justo juiz que sonda mentes e corações. Ele é a resposta para as nossas injustiças. E Ele está hoje quebrando a cadeia do vitimismo, quebrando a cadeia da vingança, te colocando em um lugar não de autossuficiência, mas te colocando em um lugar de suficiência. Ele é suficiente. Você não precisa se vingar. Você não precisa se vitimizar. Você pode agora assumir um protagonismo. E quando eu digo protagonismo, eu não estou dizendo que você é protagonista da história da humanidade. O protagonista da história da humanidade é Cristo. Mas você pode sair desse lugar de vítima e entrar em Cristo. Porque Cristo está nos chamando para ser parte do corpo dele. Isso é nós, sim. Nós fazemos parte de uma história linda, onde nós não somos vítimas, onde nós não somos os vingadores, ou aqueles que se vingam, onde nós fazemos parte do corpo daquele que assumiu a culpa, não procurou culpado, mas assumiu a culpa e a perseguição não para, não o paralisou. A perseguição o fez avançar. E uma fé muito íntegra, inabalável, indestrutível foi gerada. Eu quero orar com você que se sente prejudicado, injustiçado. Quero orar com você que por vezes até tem pensado em cavar covas, tem pensado em prejudicar alguém. Eu quero orar por você que tem se sentido paralisado pelas perseguições, pelas dores. Hoje o Senhor vai destravar o seu coração, fechar essa ferida e abrir o seu coração.
e você vai avançar. Você vai avançar. Você vai comentar aqui embaixo: eu vou avançar. Eu vou avançar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou avançar. Avançar, avaliar. Não me vingar, não me vitimizar. Eu vou avançar e eu vou avaliar. Eu não vou me vingar e não vou me vitimizar. Hoje está encerrando um ciclo de vitimismo na sua vida. Hoje você sai desse lugar de vítima. Hoje você entra nesse lugar de Cristo. Cristo não é aquele que procura culpados. Cristo é aquele que assume responsabilidade. Sai do vitimismo. Assume responsabilidade. Sai da vingança. Assume responsabilidade. E expressa graça e vida. Hoje fechou um ciclo na sua vida. Hoje abriu uma porta para o seu coração. Quero orar com você e por você. Papai, obrigado. Porque em Cristo Jesus a justiça é feita. Porque a tua justiça que procede de Cristo é infalível. Ordena a justiça agora. Fecha a ferida do vitimismo. Fecha a ferida da vingança. Abre agora uma porta para avançarmos. Abre agora uma porta de integridade no nosso coração. Nós fechamos a ferida. Hoje está encerrando um ciclo. Hoje o Senhor está fechando uma porta que sangrava, estancando uma ferida que sangrava, o vitimismo e a vingança. A repetição de ciclos e a repetição de padrões está sendo encerrada e o Senhor está abrindo um novo e vivo caminho. Hoje o Senhor fechou as feridas do vitimismo e da vingança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou você. Você é responsável agora. Comenta aqui embaixo: eu vou avançar. Eu vou avançar. Você não vai parar. A perseguição vai te fazer expandir. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem, você também é responsável por compartilhar, fazer essa mensagem chegar onde ela precisa chegar. Pega aí o seu livro, faz os exercícios. Se você ainda não comprou o seu, o link vai estar aqui embaixo. Compra aí o seu Salmo Terapia. Esse é o 7º dia. Nós estamos na jornada Fechando Feridas, Abrindo o Coração. Vamos fazer 30 dias todo esse mês, abrindo o coração e fechando feridas. E todos os dias o Senhor vai fechar uma ferida nos corações e vai abrir esses corações para mais revelação de quem Ele é. Eu espero você amanhã para a gente continuar fechando feridas e abrindo o coração. Deus te abençoe.